Olá pessoal, vamos agora para a nossa sexta e última aula desse treinamento que teve como objetivo aí a automação em ambiente virtual, integrando os três programas, o Factory, o Codesys e o Ellipse SCADA. Nós trabalhamos com algumas condições aí durante o curso que vão nos ajudar a desenvolver a programação agora desse processo. Ele é um processo de montagem, onde vamos montar a tampa numa base. Vamos usar a cena Assembler do Factory, desenvolver a programação utilizando as condições que utilizando ao longo do treinamento e, por fim, vamos criar um sistema supervisório para essas condições. Certo? Vamos ver aqui como vai ficar o funcionamento do nosso programa aqui, desse processo de montagem. Aqui no Factory já temos a nossa cena de montagem aqui aberta. A cena já vem pronta, não precisa fazer alteração nos elementos, a não ser a nomeação deles, de acordo com a forma que acharmos melhor, para trabalhar no nosso processo. Aqui ele já vem com um painel para trabalharmos de forma automática e manual. As condições tanto automático quanto manual iremos criar no Codesys. Ele vem com botões de Start, Reset e Stop, um displayzinho de contagem e o botão de emergência. Aqui vamos ver como é que vai ficar o funcionamento do manual primeiramente, para ficar claro aqui como vai ser o funcionamento do nosso processo, para não termos dúvida na hora de fazer a programação. Aqui já no manual, nós vamos dar o play aqui e ele vai fazer o processo aqui de um ciclo. Ele vai pegar a peça, a tampa, colocar na base, levantando aqui a fixação dele e encerrando o ciclo. Esse é o processo manual. Após entendermos aqui como vai ser o funcionamento do nosso processo, vamos já partir aqui para a configuração da nossa cena no Factory. Então vamos lá em cenas e escolher aqui a cena Assembler. Ele já vai vir aqui com a nossa cena criada. Feito isso, nós vamos agora primeiramente renomear os nossos atuadores. Clicando aqui nas engrenagens, aqui, ó, Actuators Tags, nós vamos mudar aqui o nome para ficar mais fácil na hora de setar lá as variáveis com os elementos. Aqui, essa base aqui, ela vai fixar a peça da tampa. Vai chegar a tampa aqui, ela vai fixar a tampa. Então vamos colocar ela como fixa tampa. E essa daqui fixa a base. Elas têm a mesma função, só que uma para tampa e uma para base. E aqui nós temos a esteira da tampa. E do outro lado aqui, esteira da base. Certo? De atuadores aqui são menos. Aqui embaixo nós temos um atuador aqui para levantar essa tampa de fixação aqui, esse atuador de fixação da tampa, desculpa. Nós vamos mudar o nome para levanta tampa. E do outro lado a mesma coisa, só que esse daqui nós vamos colocar de levanta base. Beleza? Temos mais alguns atuadores aqui, que seria do braço, mover X, mover moves X, move Z. Vamos deixar no mesmo nome. E aqui em grab, que seria agarrar. Vamos mudar aqui para agarrar. E no painel aqui não vamos mudar o nome de nada, até para economizar tempo da nossa aula aqui. Certo? Aqui
dos atuadores já foi. Agora vamos para os sensores. Os sensores nós vamos colocar da seguinte forma. Eu nomeei eles, quando eu fiz o programa de teste, eu nomeei eles como S1, S2 e assim por diante. Eu acho que assim fica mais fácil para a gente trabalhar. Então eu vou colocar aqui, manter o nome deles, só vou colocar entre parênteses aqui do lado S1, S2 e assim por diante. Vou colocar aqui do fixa base S1, S1. Aqui, ele é esse sensor aqui, ele vai detectar quando chega a tampa. Então vamos colocar ele de S2. Esse daqui vai ser o S3, que é o de fixação da nossa base, da base, S3. Aqui vamos colocar como S4. S4. Legal, temos aqui o S5 vai ser o final aqui, que vai ser o de contagem da peça. Então vamos colocar aqui S5. Aqui do lado, deixa eu mudar para cá. Bom, já foi o S1, S2, S3, S4 e S5. Temos aqui embaixo os nossos sensores do atuador aqui de levanta a tampa e levanta a base. Esse daqui vai ser o S6. E lá do outro lado, opa, eu acabei movendo aqui a esteira. Trazer ela para o lugar correto dela aqui, para não ter problema. Deixa eu até apertar um Ctrl Z aqui. Legal. E aqui vai ser o nosso S7. Agora vamos para o atuador aqui do braço. Os sensores do braço, desculpa. Aqui S8 para o agarrar. Esse daqui ele vai identificar quando chegar a tampa aqui. Ele vai item detect. Ele vai identificar o item aqui quando chegar. Moving Z é o sensor fim de curso ali do nosso mover no eixo Z. Vai ser o S9. E o Moving X, opa, vamos clicar nele aqui, vai ser o nosso S10. Bacana. Feito isso, nós nomeamos todos os elementos do nosso projeto, aqui tanto atuadores como sensores, e já temos aqui a configuração pronta para trabalharmos aqui no Factory. Agora o que precisamos fazer é a criação das variáveis lá no Códices para que possamos comunicar aqui os programas. E também desenvolvimento do programa, do software que vai fazer o funcionamento aqui da nossa esteira, do nosso processo de montagem. Então vamos lá para o Códices, onde vamos criar essas condições. Já aqui no Códices podemos ver aqui as variáveis que eu fiz a criação para trabalhar com os elementos lá do nosso processo de montagem. Percebe que são bem mais variáveis do que trabalhamos nas aulas anteriores. Então vai ser um processinho mais complexo. Mas nada que fuja do que aprendemos ao longo desse treinamento. Eu criei aqui as variáveis para Start, Stop e Emergência, para o automático e para o manual, aquele botãozinho automático manual aqui. Vamos criar o processo tanto para o manual quanto para o automático. Start Light, Stop Light e o Reset Light, que são os LEDs iluminadores dos botões. Os sensores todos do 1 ao 10 aqui. Lembra que quando nós colocamos o nome aqui, renomeamos, colocamos até o 10 aqui, até o S10. Então eu coloquei uma variável para cada um, apesar de que não vamos usar todas. Depois, ao final do programa, percebi que não precisou usar todas. Mas é bom já montar para ficar preparado aí caso queiramos montar uma condição nova, uma condição diferente dentro do nosso programa. É bom ter todos os elementos aí nomeados e uma variável para cada um.
Coloquei aqui para esteira da tampa, esteira da base, fixar tampa e fixar base, que são aqueles atuadores de fixação aqui, tanto da tampa quanto da base. Coloquei levantar e levantar tampa. Levantar tampa não vamos utilizar, mas como eu disse, é bom deixar aqui uma variável para ele. Coloquei o agarrar, que é a ventosa aqui de fixação da tampa e da base. Mover X e mover Z, que é o nosso braço robótico, para mover tanto em X quanto em Z. E a contagem, por último, aqui em int, que nós vamos fazer ali, adicionar ela ao display para fazer a contagem do nosso programa. Eu já montei o programa aqui, já deixei o programa pronto e deixei ele todo em comentário, que ao longo do processo aqui da montagem do programa, da explicação dele, eu vou soltando aqui as linhas, uma por uma, e vamos vendo o funcionamento passo a passo de como vai funcionar, certo? Aqui, já de início, eu criei aquela condição padrão inicial, Start, Stop e Emergência, e o Start Light aqui. O Start Light vai ser o cara que vai ligar aqui todos os as nossas linhas. Percebe que eu utilizo ele em todas. E aqui a condição de intertravamento. Quando o Start Light estiver desligado, o Stop Light fica ligado. Lembrando que após a criação aqui das nossas variáveis, antes de iniciar o programa, precisamos fazer aquele processo lá do Symbol Configuration. Sempre fazer esse processo. Aqui eu deixei selecionado somente as variáveis que vamos utilizar de fato no programa, para não ter confusão aqui na hora de configurar aqui com o nosso factory. Já podemos até aqui já configurar com o nosso factory. Vamos dar um start aqui no programa, deixar ele rodando. Eu estou com o CLP virtual aqui já rodando também. Vamos lá em OPC Client Data Access, Configuration. Ele vai buscar aqui o nosso Codices. Encontrou Codices aqui, nós selecionamos ele, clicamos em Browse Itens. Ele vai buscar os itens lá do Codices, que nós criamos as variáveis, e selecionamos aqui no Symbol Configuration. Sempre fazer esse processo aqui do Symbol Configuration, que é um processo que fizemos ali desde a primeira aula. Legal. Feito isso, já vai aparecer aqui para nós todos os elementos aqui que criamos como variáveis lá no nosso Codices. Aqui eu já fiz a ligação de todos os pontos, já para economizar tempo da nossa aula. Vamos voltar aqui. Na hora que eu clicar aqui para comunicar, você percebe que ele já iniciou ali a primeira etapa do nosso programa, que é o Start e Stop Light. Ele ligou aqui o Stop Light. Se eu ligar o Start, ele fica com o Start Light ligado também. Legal? Feito isso, vamos lá dar continuidade ao nosso programa. Já aqui nas duas linhas seguintes, deixa eu colocar aqui para cima. Nas duas linhas seguintes, ele tem uma condição aqui do manual. De início, vamos criar primeiramente a condição do automático, depois partimos para o manual. Então vamos pular essas duas primeiras linhas aqui, depois da condição inicial, e ir aqui direto para o automático. Aqui no automático, nessa linha aqui, deixa eu já até desabilitar ela. Aqui nós conseguimos colocar a linha em comentário e tirar ela de comentário também. Percebe que ela já ficou válida aqui. Quando acionarmos lá o botão de automático aqui, do manual para o automático, ele vai ter que estar com a máquina ligada, claro, com o Start Light, lá a nossa condição inicial. E eu coloquei aqui um intertravamento tanto do fixar tampa como do agarrar tampa. Se eles estiverem acionados, eles vão cortar aqui a alimentação da esteira, justamente para eles agarrarem a tampa. Tanto fixar a tampa como o agarrar, que é o do braço robótico, aqui a nossa ventosa aqui. Legal? Tendo essa condição, ele vai acionar a esteira da tampa. E o que vai setar ele aqui para ele continuar acionando é o manual.
daqui é uma condição que eu vou explicar depois. Legal. A mesma condição para o acionamento da esteira da base. Essas duas condições aqui para o acionamento das esteiras. O automático tem que estar ligado, o Start Light também, o fixar base corta a alimentação aqui da esteira base. Para quando ele for fixar a base aqui, a peça da base, ele vai cortar a alimentação da esteira, para não ficar rodando a esteira enquanto estiver fixado. Legal? Feito isso, nós já temos aqui a condição inicial de funcionamento das esteiras. Vamos lá para o programa para ver como vai ficar isso. Um OK aqui para a comunicação. É legal, um programa assim com muitos processos, é primordial a gente entender primeiro o funcionamento. Nós já vimos como é que é o funcionamento aqui do processo e fazendo passo a passo, para a gente entender como é que está funcionando e saber qual é a próxima etapa, o que a gente deve fazer depois para o processo funcionar de uma forma correta. E assim também nos dá a oportunidade de ver ali alguma coisa que dá para melhorar e ir melhorando aos poucos. Não é o ideal fazer toda a programação e rodar tudo só no final. Nós vamos aqui durante o programa sempre parando aqui para ver o funcionamento. Então dei um start aqui, um play no programa. Deixa eu aproximar aqui. Quando eu clicar no automático aqui e der o start, ele vai começar a rodar a esteira. Bom, deixa eu passar aqui. Olha lá. Começou a rodar as duas esteiras. Essa é a única condição que fizemos até agora. Legal? Vamos voltar lá para o programa. Tirar o login aqui. Feito isso, qual é a próxima etapa agora? A próxima etapa é quando ele atingir aqui o nosso sensor, esse sensor, tanto o S2 quanto o S4, que eles vão detectar aqui o posicionamento da peça para o atuador fixar a peça. Então, nós vamos fazer o acionamento aqui. Eu coloquei, através de contatos auxiliares aqui, de memória, o M0 e M1, para fixar a tampa e fixar a base. E lembrando aqui, já voltando das aulas anteriores, um fundamento aqui que aprendemos, que é o clock, que é um detector de borda. Ele vai detectar a borda de descida, que é porque quando bater aqui a peça, ela não vai estar posicionada ainda para fixar. Então eu tenho que deixar a peça passar por completo, assim, quando ela passar por completo, aí sim eu aciono o atuador. Da mesma forma que fizemos em outros processos aí nas aulas anteriores. Usando esse clock aqui, que é aqui no Function Blocks F3. Legal? Você adiciona ele lá. Eu coloquei aqui, quando o S2 for acionado, ele vai detectar a borda de descida aqui, feito a passagem por esse sensor, aí ele vai acionar um contato auxiliar aqui de memória, tanto o S2 quanto o S4. Eu vou soltar aqui já essas linhas. Aí, quando chegar aqui no S2, no primeiro aqui da tampa, qual vai ser a condição aqui? A condição vai ser, o Start Light vai ter que estar ligado, claro. O M0 ele vai ter que estar ligado, que vai ser acionado nessa condição. E o S8 aqui vai cortar. O S8 é a nossa garra, o agarrar aqui. Por quê? Porque quando a garra estiver acionada, eu vou ter que soltar a peça para o braço levantar a peça aqui, certo? Então, essa daqui vai fazer um intertravamento desse processo. E o fixa-tampa, ele está aqui com um contato de selo em cima do M0 aqui, para manter acionado. E a mesma coisa aqui no M1 para fixar a base. Aqui quem corta o M1, que é o da base, já é uma condição diferente aqui, o M6, que é um outro contato auxiliar que eu tive que criar um pouco mais para baixo do programa, que eu também vou explicar para vocês no decorrer da explicação aqui. A princípio, o que precisamos saber é somente isso mesmo. Eu vou liberar aqui para a gente ver como vai funcionar.
Liberei aqui, vamos rodar o programa. Vamos lá. Já está rodando. Vamos dar um play aqui. Olha lá. Já estava rodando. Está no manual aqui rodando porque tem aquela função do manual lá, mas nada, não tem nada de errado. Acabou que perdemos aqui. Deixa eu reiniciar. Estando no automático, eu vou dar o play aqui, as peças vão vir. Bateu no sensor, ele não vai acionar direto. Ele vai esperar passar pelo sensor para chegar no ponto de fixação. Deixa eu aproximar mais aqui. Chegou no ponto de fixação, aí sim vai fixar a peça aqui com o nosso atuador. Legal? Vamos voltar lá para o programa, já vimos o funcionamento aqui. Agora a próxima etapa. Feito essa condição, vamos aqui para a próxima linha, onde os sensores S1 e S3 vão acionar aqui o nosso mover Z, que é para movimentar o nosso braço aqui para baixo para ele agarrar a peça lá embaixo, no caso a tampa. Então aqui o S1 e o S2, quem são? São os dois de fixação. Ele vai falar aqui, ó, quando as duas peças já estiverem fixadas, aí sim eu posso descer aqui com o braço. Então essa vai ser a função. Deixa eu liberar aqui. E quem vai manter acionado o mover Z vai ser um contato auxiliar aqui M5 também, que nós vamos ver aqui mais para baixo no nosso programa. Depois eu vou explicar também o funcionamento dele certinho. Uma vez que desceu o nosso mover Z, moveu o braço lá para agarrar a peça, nós vamos ter que acionar a ventosa, que é o nosso atuador aqui, o agarrar. Qual vai ser a condição? O Start Light vai ter que estar acionado, o nosso sensor S8, que é aquele sensor lá de Item Detect, ele vai detectar o item, que vai ser a tampa, ele vai detectar ela e acionar a ventosa aqui, o sistema de sucção aqui para ele agarrar a peça. E o que vai cortar ele vai ser o M6 também, que é aquele contato auxiliar, que depois eu vou mostrar o funcionamento dele. Vamos liberar aqui também. Bom, feito isso, vamos aqui já ver o funcionamento, ou não. Vamos ver aqui a condição aqui já do mover X. Aí a gente vê o funcionamento. O Start Light aqui, para mover o X, o Start Light vai ter que estar ligado, que é o programa. O S8 vai ter que estar acionado, porque a peça vai ter que estar fixada lá, vai ter que ter acionado o sistema de sucção lá para a peça estar acionada. O S1 ele vai cortar aqui, porque quando não vai mover em X, ele não vai avançar aqui se estiver fixada a peça. Se a peça estiver fixada, ele não avança. Aí é um sistema mais de segurança aqui, de intertravamento, para a peça não avançar enquanto ele estiver fixado. O S3 vai ter que estar acionado, ou seja, o S3 aqui, que é o de fixação da base. A base ela vai ter que estar fixada lá para o X avançar. Porque quando ele for despejar a tampa na base, a base tem que estar fixada aqui certinho na posição. E um M3 aqui também é uma outra condição aqui, já aqui embaixo. Que eu vou mostrar aqui também, antes da gente fazer o teste, eu vou explicar aqui como vai funcionar esse M3. Certo? Vamos liberar aqui essa linha. O M3 aqui é uma sacada que nós vamos utilizar aqui um elemento que aprendemos nas aulas anteriores, com uma sacada para fazer o acionamento aqui do nosso mover X, para ele mover para frente. Como vai ser? O Start Light, a máquina vai ter que estar ligada, e o S9 é o sensor aqui de fim de curso do nosso Moving Z, que ele vai mover para cima e para baixo aqui o nosso braço. Como vai funcionar isso? Uma vez que o braço ele foi para baixo, ele vai contar 1. E quando ele voltar para cima, ele vai contar 2.
quando contar o 2, que é ele voltando para cima aqui, opa, deixa eu voltar aqui, aí ele vai iniciar a contagem, vai ser contagem de 2 aqui, aí ele vai acionar o M3, formando assim a condição final para acionar o mover X. Então, além dessas condições aqui, do S8, que é o item detect, de agarrar lá a peça, ele vai ter que estar acionado. O S1 ele vai ter que estar desacionado, a tampa não vai poder estar fixada, não vai estar fixada aqui, vai ter que estar aberto. O S3 vai ter que estar fixado, que é o da base. E o M3 aqui por final, que é essa contagem aqui de uma descida e uma subida. São 2 acionamentos aqui do nosso S9, que vai fazer o acionamento do M3, formando a condição final aqui para o acionamento do mover X. Certo? Eu vou soltar já aqui para a gente fazer o teste. E quem vai resetar é o botão reset e uma condição aqui de fim que a gente vai ver lá para o final também, que ela vai ser a condição final, de quando passar aqui pelo nosso sensor S5 para resetar o looping. Tá certo? Vamos dar um start aqui para ver como vai ficar o funcionamento até aqui. Legal, já está rodando. Vamos dar o play. Opa, ele já estava no start aqui e acabou atropelando o processo. Legal, vamos dar um play aqui, ele vai rodar as 2 esteiras, sendo acionado aqui pelo nosso S2, que é o de detecção da peça aqui na chegada na posição, vai fechar a base, aí ele vai fixar e na hora que ele subir, ele vai acionar o mover X. Legal? Essa é a condição até aqui. Percebe que as condições lá de acionamento estão todas válidas, que é a base está fixada, o fixador da tampa está aberto para ele acionar e ele deu os 2 pulsos, tanto para baixo quanto para cima. Feito isso, acionou a contagem aqui, ele contou uma, 2 vezes e daí acionou o M3. Vamos voltar aqui para a gente entender melhor. Vamos resetar aqui, voltar à condição inicial. Eu dei o play, aí vai vir a peça aqui. Na hora que chegar ali no sensor, ele vai acionar o braço uma vez. Lá, desceu, subiu, acionou o M3 movendo em X. Certinho? Legal. Criamos aqui a nossa condição até essa parte do processo. Vamos resetar aqui e voltar para o programa para continuar. Na próxima linha aqui, já é uma condição aqui do nosso S10, que é quando for acionado o S10, que é o do mover, do moving X, que ele vai acionar aqui para frente. Cadê? Opa! Ele vai ter uma borda de descida aqui também. Por quê? Porque ele não vai poder soltar a peça quando estiver ainda no trajeto aqui. Ele vai ter que esperar o acionamento completo aqui do nosso braço para aí sim abaixar de novo aqui e soltar a peça. Na próxima linha aqui nós já temos uma condição de acionamento aqui para acionar novamente o nosso mover Z, que é aquela condição que eu falei que eu ia explicar depois do nosso contato auxiliar M5. Para acionar esse contato M5 aqui, eu criei um outro contato aqui auxiliar também, para fazer o acionamento dele somente quando o S10 ele estiver concluído aqui o processo de acionamento dele. Eu utilizei aquele processo de detecção de borda de descida, que é o mesmo que nós utilizamos aqui para quando detectar a peça para ela estar na posição correta. O mesmo princípio vai ser nesse processo, nessa condição. Quando ele estiver completo aqui, ele estiver na posição correta, que é o acionamento completo aqui do braço, aí sim ele vai acionar novamente o nosso mover Z, para descer novamente a peça e largar a peça lá da tampa na base.
certo? Então, como ficou aqui? Ficou o S10, quando o S10 for acionado por completo, que vai ser aqui, ele vai ter o clock aqui do nosso detector de borda de descida, ele vai acionar um contato auxiliar aqui, o M4. Deixa eu liberar essa linha. Aí, acionando o M4 com a máquina ligada, claro, ele vai vir aqui acionar o M5, que o M5 vai ser cortado pelo M6, que na próxima linha aqui eu vou explicar o funcionamento desse M6. Fazendo também o selo aqui desse M5. O que vai acontecer? Quando esse M5 ele for acionado, ele vai acionar novamente aqui, ó, você vê que ele tem como se fosse um selo aqui, mas ele é só mais uma forma de acionar o mover Z. Aí ele vai acionar o mover Z para largar a peça lá. E deixa eu soltar a linha aqui. E como vai funcionar esse processo de largar a peça no nosso da tampa na base? Nós temos aqui uma nova condição utilizando o contador. Nós utilizamos aqui uma contagem de duas. Quando o nosso braço ele descer e levantar de novo, é dois processos, dois acionamentos aqui do nosso sensor S9. Já no terceiro aqui, para ele voltar à condição final aqui, são 3 acionamentos, porque ele vai descer um acionamento, subir 2 acionamentos, aí vai avançar o X aqui, e ele vai descer uma terceira vez aqui para largar a peça. Nessa terceira vez que ele acionar o S9, que aqui ele está aqui como condição para acionamento desse processo, ele vai acionar lá o nosso M6, que vai cortar tanto o acionamento do mover Z, fazendo com que o braço recue, como o nosso mover... Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, ele vai também tirar o fixar base. Ele vai soltar aqui o fixar base para posteriormente, levantando aqui o fixador da base, a peça passe pronta. Certo? Onde está aqui o fixar base? Ah, tá certo, tá certo. Aqui, ele vai soltar o fixar base, vai soltar o agarrar também, claro. Também tem essa condição. Quando ele for acionado, ele vai já estar abaixado lá, então ele vai precisar soltar a peça. Então ele vai soltar aqui o agarrar também. Temos aqui um M6 em contato fechado aqui. Quando ele for acionado, vai abrir o contato, soltar o agarrar, o fixar base. Então a peça pronta ela já vai estar livre e pronta para passar lá para o nosso sensor de contagem, que é o S5 aqui o final. Legal? Para que isso se concretize, o que eu fiz aqui? Um contador até o 3 aqui, ao invés do 2 aqui, agora tem um contador no 3. A condição de reset dele é aquela lá que eu expliquei, que é a condição de fim, que eu vou explicar posteriormente. E o reset, se eu clicar no botão reset lá manualmente, eu vou resetar a contagem também. Eu coloquei aqui um temporizador para dar um atraso ali no acionamento, um temporizador tom. Lembramos também do acionamento, do funcionamento desse temporizador tom aqui. Quando ele for acionado, ele vai atrasar um pouco o sinal aqui para acionar o M6. Eu coloquei um tempo de 1 segundo, é um tempo mais para dar um atraso ali, de dar tempo dele, na hora que for desacionado, dá tempo de voltar no tempo correto aqui, todas as peças nas suas posições. Isso eu fiz testando. Eu já estou mostrando para vocês aqui da forma que eu fiz, mas eu fiz testando. É aquilo que eu falei. Um processo assim que ele é mais complexo, tem mais elementos, você precisa ir fazendo e testando e vendo aonde dá para melhorar. Eu vi aqui uma necessidade de colocar um temporizador. Você pode ver necessidade aí, você pode pensar numa condição diferente da que eu pensei e ver necessidade de colocar temporizador ou contador em outras condições aqui no processo. Isso é normal. Dá para fazer esse processo com a programação de várias formas possíveis. E dentro dessas possibilidades, nós podemos criar aí condições diferentes. E a condição que eu criei foi necessário aqui utilizar um temporizador tom. Legal? Feito isso, vamos ver lá como é que vai ficar o acionamento do nosso processo. Dá um start aqui.
Ok. Já está rodando tudo aqui. Dá um play aqui. Ele já jogou as nossas, tanto a tampa quanto a base. Colocar no automático. E dar o play aqui. Perceba que ele vai fazer o processo já praticamente completo. Fixou a base, a tampa, pegou, fixou com a garra, ele vai levar lá até a nossa base e vai largar. E depois disso ele vai soltar, concluindo o processo. Deixa eu voltar aqui para mostrar no programa o funcionamento disso. Vamos deixar aqui minimizado, de uma forma que dê para ver aqui tanto o programa quanto o funcionamento da máquina. Aí, certo? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Aqui, esse é o nosso contador lá que eu mostrei para vocês que ele vai até o 3. Vamos resetar aqui. Para resetar a contagem eu zerei. Ó. Cliquei no reset, ele reseta a contagem tanto aqui quanto aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu resetei o processo aqui desde o início. Colocar no automático e dar o play aqui. Olha lá, ele rodou o programa. Opa. Acionou lá, ele contou 1, contou 2, acionou o M3. Aí ele vai lá fixar, olha lá, contou 3, voltou. Quando voltar aqui, aí nós temos que voltar aqui o processo, fazer o processo final, que é o levantamento aqui da barra de fixação e a contagem também das peças. Deixa eu resetar aqui para a gente voltar para o programa e terminar isso. Legal, eu já tirei aqui, vamos tirar a comunicação também do Códices. Agora a nossa condição aqui de levantar. Como vai funcionar a condição de levantar? Após o Start Light e o M6 aqui, que é o processo lá de abaixar a base e liberar a tampa e liberar ela na base aqui, aí sim eu vou poder levantar a peça aqui de fixação para que a peça passe já pronta. E o que vai cortar essa peça? Enquanto estiver movendo o Z e movendo o X. Enquanto elas estiverem em movimento, eu não vou poder levantar aqui a nossa barra de fixação, porque ela vai estar fixada lá para o nosso mover Z e mover X. Isso daí seria uma condição mais de intertravamento mesmo. Vamos liberar aqui essa linha. E por final aqui eu criei um temporizador aqui para quando for acionado levantar e a máquina estiver ligada, um temporizador aqui de 2 segundos para resetar o processo, que é aquele fim que eu fiquei de explicar para vocês posteriormente no programa, que é aqui o nosso fim, que ele vai resetar os nossos contadores. Vocês perceberam que depois, após esse processo que a gente fez no teste, ele não resetou, porque faltou ainda essa linha aqui para resetar. Eu criei uma condição aqui para nós resetarmos tanto no automático quanto no manual. Se eu clicar lá no manual, vai resetar, mas também, se continuar o processo no automático, ele vai resetar automaticamente quando contar uma peça aqui já finalizada. Legal? E por último, eu criei aqui, por último que eu falo do processo automático, eu criei um sisteminha aqui de contagem. Deixa eu já liberar até aqui. Que seria quando o Start Light e o S5 for acionado, o S5, esse sensor aqui. Olha lá, S5. Certo? Que é quando a peça pronta passar. Quando a peça pronta passar, ele vai contabilizar aqui 1 mais 1 no nosso displayzinho. O que vai resetar ele é o reset, manualmente, sempre que eu quiser resetar.
e ele não vai acionar nada, porque é somente para contagem mesmo. Eu coloquei aqui a nossa variável de contagem que está atrelada com o display, e vai ser esse o processo até o fim aqui de automático, né? Então vamos lá testar o nosso programa finalizado da parte automática. Aqui no Factory vamos visualizar o funcionamento do processo no automático. Eu vou mostrar aqui brevemente como vai funcionar o programa aqui até onde desenvolvemos, que é a parte só automática mesmo. Dando play aqui no processo, ele vai fixar as peças, certo? Fixou as peças, ele vai fazer aquele processinho. O que vai mudar é que quando chegar aqui no S5, ele vai retornar o looping do início. Olha lá, contou uma peça aqui e ele vai iniciar o processo novamente. Legal? Vamos voltar lá para o programa para finalizar a parte do manual. Vamos soltar já essa linha aqui para eu mostrar. Não, desculpa. Aqui em cima. O processo no manual vai funcionar da seguinte forma. Quando acionarmos o botão Start, o botão Start estiver acionado lá, e estiver no modo manual, ele vai acionar aqui através de um auxiliar manual. É só quando o auxiliar manual estiver acionado, que é o intertravamento aqui com o automático. E aí ele vai acionar o modo manual do sistema, fazendo assim a lógica de selo. Resetando o processo, ele vai funcionar novamente, ele vai fazer um novo ciclo no automático. Então eu não vou precisar desligar lá e ligar novamente. É só eu apertar o reset que ele vai voltar o ciclo ali no modo manual. Certo? Eu vou soltar aqui já essas duas linhas. A gente vai ver como é que vai funcionar o processo lá no programa mesmo. E aqui eu fiz uma condição aqui para desligamento do nosso modo manual. Aqui quando chegar no 5 vai ter um detector de borda de descida que vai acionar esse contato auxiliar aqui. E esse contato auxiliar ele vai desligar o modo manual. Que é quando chegar aqui no fim do processo no S5, ele vai desligar o manual porque já finalizou o ciclo. Tá certo? E temos aqui como intertravamento o reset. E o nosso selo aqui para desligar manual. Vamos soltar aqui e já ver lá no programa como é que vai ficar o funcionamento. Eu vou dar um play aqui já. Login com download, ok. Vou esperar carregar. Legal, dá um play aqui e agora vamos lá para o nosso Factory para ver o funcionamento. Aqui no Factory vamos visualizar o funcionamento no modo manual. Já startei aqui o Factory. É só vir aqui no Start, estando no modo manual, claro. E ele vai completar um ciclo de cada vez. Ao invés do automático, que quando completou aqui, como vimos anteriormente, na hora que ele passou aqui pelo S5, ele contabilizou um e continuou o ciclo normalmente. Ele não para nunca. A não ser que nós finalizamos aqui com o botão de emergência ou o stop. Olha lá, ele completou um ciclo aqui, contou uma peça, ele parou. Aí, para a gente contar mais uma peça aqui, para fazer mais um ciclo, a gente dá um stop e start novamente. E aí ele vai fazer o ciclo mais uma vez. Olha lá. Montou mais uma peça. E assim por diante. Ele vai fazer isso daqui quantas vezes eu quiser. Tá certo? Bom, esse é o funcionamento completo do nosso programa. Agora o que está faltando apenas é a criação do sistema supervisório no Ellipse SCADA, que nós vamos fazer agora. Vamos lá para o Ellipse, onde eu vou mostrar como criar um sistema supervisório para esse processo. Aqui já no Ellipse SCADA, eu montei um sistema supervisório aqui bem simples, utilizando todos
os elementos que aprendemos durante o treinamento. Coloquei aqui uma imagem, um texto aqui indicando a aula. Aqui em máquina desligada, aqui, ele vai indicar o funcionamento da máquina quando ela estiver ligada e desligada. Nível 1 ligado, nível 0 desligado. Coloquei a tag aqui do Start Light. Claro, lembrando que antes de qualquer coisa, criamos a nova aplicação, vamos aqui em Organizer e lá em Server, na verdade em OPC Server, criamos um novo, vamos lá em Server, localizamos o dispositivo local e puxamos aqui as tags para nós trabalharmos aqui com as variáveis que foram criadas no Códices. Eu joguei apenas essas daqui porque ele limita uma quantidade de tags que você pode ter por programa. Então eu coloquei somente essas daqui para trabalhar num sistema supervisório aqui bem simples de demonstração do funcionamento do processo, para finalizar esse treinamento. Não tem nada aqui de novo, eu estou utilizando tudo que foi trabalhado durante o treinamento. Como eu disse aqui, eu criei em caixa de texto aqui para o liga e desliga, ou a parada de emergência também, no mesmo esquema das últimas aulas, a mesma coisa. Coloquei ela em modo pisca, 100 milissegundos. Aqui eu coloquei uma animação dos motores ligado e desligado, legal, tanto para esteira tampas quanto para esteira base. Criei aqui uma tela de contagem que nós criamos aqui com o display 9.9. O formato aqui, no geral aqui eu alterei só a fonte, coloquei a tag de contagem e aqui eu coloquei um indicador aqui para cada sensor, para a gente ver como é que vai ficar o funcionamento aí ao decorrer do processo. Certo? Feito isso tudo, vamos ver como é que vai ficar o funcionamento aqui do processo tudo junto. Deixa eu colocar aqui a tela do Factory para a gente poder acompanhar. Primeiro vamos rodar aqui no modo manual, clicando Start, ele vai rodar máquina ligada, as duas esteiras estão acionadas, percebe que conforme vai acionando os sensores, vai acionando aqui também. Ele fez a montagem e contou uma peça. Se eu quiser mais uma peça, eu desligo e ligo e ele vai montar mais uma peça ali para mim. Sempre indicando aqui os sensores que vão acionando no decorrer do processo. Legal? Agora vamos para o modo automático. Vamos resetar aqui, voltar do início, colocar no modo automático aqui para a gente ver o processo no automático. Dei o play, ele vai fazer o acionamento ali da mesma forma, só que agora chegando no final aqui no S5, ele vai continuar automaticamente. Bacana? E aí, o tempo que eu deixar aqui, ele vai produzindo peças. Ele vai aumentando aqui as contagens, vai indicando aqui os sensores que vão sendo acionados. Tá certo? E aqui vai acrescentando na contagem. Bom, esse foi o nosso último processo aqui do nosso treinamento. Espero que tenha sido útil. O segredo é realmente a prática, você praticando todo dia aqui os processos que o Factory disponibiliza, praticando novas condições para os mesmos programas, você vai desenvolver suas habilidades aí em programação em Lego. E eu encerro esse treinamento por aqui. Bom trabalho a todos!